Estou de volta à programação da TV Mar com mais um Canal Esportes. Pensou que o Canhão tinha ido para um especialista? Não, ele foi para outro, viu? Foi infectologista que o Canhão foi, viu? Não vai na onda do Henrique Pereira, não. Tá certo? Henrique Pereira aqui ao meu lado pela próxima meia hora para trazer os principais assuntos do esporte. E hoje nós vamos falar de modalidades esportivas também, que tem crescido bastante no estado de Alagoas. Daqui a pouco nós vamos falar de tênis de mesa. É um alagoano que levanta a bandeira do nosso estado e participou recentemente em uma competição na Argentina e vai trazer detalhes também de um evento que ocorre neste final de semana, que é o Campeonato Alagoano de Tênis de Mesa. Aqui no estúdio também nós vamos conversar, além da participação do meu amigo Henrique Pereira, com os seus comentários sobre o momento do futebol de Alagoas, com o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, já marcando presença aqui também no estúdio, vai falar do Fórum do Futebol Alagoano e também de uma ampla discussão através de audiência pública prevista para a próxima semana para o assunto principal ser tratado para os clubes como um tema SAF. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes porque está no ar, né? Henrique Pereira, um grande abraço para você, tudo bem? Tamo junto, Caio. Felipe Feijó, seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Tudo pronto? Tudo pronto. Campeonato Alagoano preparado? Encaminhando. É, né? Tem premiação melhor para os clubes? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Já começa assim, viu, Henrique? Já começa assim, né? Não alivia não, né? Não. Se não for assim, não é Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana que está apenas começando. Rapaz, vamos lá pelo portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar também retransmitindo a nossa programação, uma programação genuinamente alagoana da nossa TV Mar. Henrique Pereira, meu jovem, Boa tarde. Obrigado mais uma vez. Só errou o nome do especialista, nem a função dele, Eu tá certo? pensava que tinha sido... Não, essa daí já foi ano passado, já foi. Tá tudo em ordem, né? Parecia mais uma régua, meu amigo, era... dentro do cara. Tá Misericórdia. Mas ontem não, ontem escapei dessa situação. Ao menos isso. Obrigado, viu, Henrique? Tá Tamo certo? junto. Você é parceiro como sempre. Presidente Felipe Feijó, vamos falar então do Fórum Alagoano. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Você tá danado, né, rapaz? Sempre pensando na frente, sempre pensando em discutir o futebol, tratar realmente as coisas do futebol, ouvindo opiniões. Isso pra mim é muito louvável, essa sua atitude, não é nenhuma missa de corpo presente, tá certo? Parabéns pela iniciativa. E o que é que está sendo preparado para esse Fórum Alagoano, que começa hoje, né, presidente? Obrigado primeiro pelas palavras. A ideia, acredito, não lembro exatamente, mas logo que eu entrei na federação, acho que no primeiro ou no segundo ano, a gente fez um fórum de debate desse aí para poder escutar todo mundo e fazer o planejamento em cima do que a gente escuta de todo mundo. Acredito que quando a gente tem várias cabeças pensando é muito melhor do que quando a gente pensa sozinho ou pensa fechado lá na federação, são poucas pessoas pensando no final. E aí a gente tem uma prática de sempre estar testando, né? A gente testa um modelo, vê se funciona, se não funcionou a gente volta, senta, repensa de novo, até achar um modelo que seja ideal para todo mundo. E aí existem algumas discussões que estão acontecendo sobre formato de segunda divisão, quantidade de clubes que cai, que desce, a quantidade de clubes que jogam amadores, etc. Que eu acho que é válido a gente juntar todo mundo de novo, falar um pouco, fazer um debate para a gente poder conseguir tomar decisões que sejam mais assertivas e decisões que vão refletir, na verdade, o que todo mundo acha, o que todo mundo pensa, o que todo mundo deseja, né? Acho que assim é muito mais fácil de fazer. Não significa que no final sejam verdades que vão sair dali, né? Claro. A gente vai continuar testando e tentando melhorar um pouquinho sempre a cada ano. A gente sabe, presidente, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui conosco, que há uma dificuldade grande de se fazer futebol e a gente vê que a FAF ela tem investido muito para diminuir um pouco essa distância ou essa dificuldade que os clubes alegam ter. E de fato tem, né? A gente acompanha pelo histórico. Eu me recordo que nessa temporada a gente teve na Copa Alagoas, que eu acredito ser uma das grandes bolas premiadas que a FAF lançou, né, pela forma de classificação à Série D e a possibilidade de Copa do Brasil, mas a gente teve alguns dissabores, né? Alguns jogos de WO, equipes grandes, exemplo do CRB, que falhou com fornecimento de médico. E eu me recordo que isso gerou uma certa tristeza para o presidente. A competição está mantida da forma que a gente viu esse ano para o ano que vem? O senhor pensou em alguma mudança? O que é que pode nos adiantar sobre isso? No primeiro momento, a competição está mantida. A Copa Alagoas tem a sua importância porque ela gera uma democratização, obviamente. E muito mais que isso, a gente tem um desencaixe de datas, né? Antes da Copa Alagoas existir, a gente tinha períodos que equipes ficavam, por exemplo, 15 dias de um jogo para o outro, por conta de que o calendário do estadual parava para atender Copa Nordeste e aí carrilhava com Copa do Brasil e etc. E acabava gerando essa paralisação.
Além do mais, a gente chegou num modelo que as equipes poderiam fazer 7 jogos só durante o ano e morreriam aí. Então a Copa Alagoas serve para suprir tudo isso e eu acho que ela tem a sua importância sim. Acho mais ainda, né, o quanto significou o título da Copa Alagoas para a cidade de Palmeiras dos Índios e para o time do CSE, né? Então, óbvio, o torcedor gosta de ter título, o clube gosta de levantar títulos e a Copa Alagoas é mais uma oportunidade. Concordo, a gente ficou triste com o que aconteceu esse ano, apesar de que a final superou tudo, né? Os jogos entre CSE e ASA foram jogaços na final, dignos de finais de fato, Sim. Mas... Movimentou a cidade toda, né? Sem dúvida, mas a gente precisa... Acho que a gente precisa repensar. A Copa é um negócio que a gente precisa repensar, né? O futebol pensado como negócio, você tem que ter uma quantidade de jogos, mas que sejam jogos atrativos, né? Você não pode gerar descredibilidade na competição, você não pode gerar uma quantidade imensa de jogos que ninguém quer ver. Sim. Então, acho que a gente tem sim que repensar a Copa. Esse vai ser um dos debates que vão ser feitos. Ele tem uma ideia clara de a gente tentar fazer uma diminuição na quantidade de equipes da Copa e tentar dar uma qualificada. Em contrapartida, a gente, com essa diminuição da Copa, a gente voltar para o início da história e começar a fortalecer as competições de base ainda mais, né? Fazer mais competições, mais jogos. Por que não criar Copas na base? A gente, esse ano está rolando a Copa 17. Tá bem legal. A ideia é para a gente ampliar para 20, 15 e a gente conseguir dar mais jogos na base. A gente volta para o começo da história, né? Vamos voltar para a formação, para a gente ter times mais fortes no final. Então, acho que essa é um pouquinho da tônica, um pouquinho da ideia. Agora, quem defenda, presidente, ainda sobre esse tema que o Henrique trouxe, Copa Alagoas, de que essa competição ela deveria ser realizada já para o próximo ano, dependendo, claro, daquilo que for debatido, mas sem a presença de CSA e de CRB, somente pelos clubes do interior. Como é que a federação recebe essa situação? É possível estudar essa possibilidade, até porque, pelo que me parece, CSA e CRB têm colocado equipes mais jovens para a disputa da competição, exceto o CSA esse ano, porque quando não classificou naquele momento para a segunda fase do Campeonato Alagoano, viu a Copa Alagoas como a única competição sendo um caminho para a Copa do Brasil. Como é que a federação recebe? Como é que você, como presidente da federação, recebe essa possibilidade também? Eu vejo pelo contrário, na verdade. Tanto é que o CRB acabou jogando a segunda divisão esse ano e eu fiz uma defesa para que isso acontecesse. Sem demagogia nenhuma, o CSA e o CRB são as grandes marcas hoje, né? Do futebol. E você ter o CSA e o CRB jogando a competição, seja ela com a equipe sub-20, sub-23 ou qualquer uma que seja, você vai agregar alguma coisa à competição. Então, eu entendo que isso é feito, eu entendo que o CSA e o CRB é importante. Falo para eles bastante que o futebol feminino só vai desenvolver quando a gente tiver CSA, CRB e ASA jogando com times fortes, porque eles são puxadores, no final das contas. Então, acho que a participação de CSA e CRB é importante na competição. E aí, a gente acaba tendo um exemplo esse ano, né? Ah, não, eles entram com um time lá que não vale muita coisa, são participantes. Começou a valer, de repente, para o CSA. A gente acha que futebol é assim, né? Vai dar tudo certo, CSA e CRB vão estar na final e é isso, né? Acabou. E não é assim. A gente viu que o CSA teve que voltar os olhos para a Copa, que não estava ligando. E mesmo assim, quando foi, já foi tarde. Já foi tarde. Porque a turma lá estava mais bem para focada. o ASA uma injeção tão grande nesse ano, porque o ASA venceu o CSA, o melhor time que o CSA tinha. Então, no ASA, internamente, aquilo ali também disse o seguinte: nós temos time para ir para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, olha o impacto que isso trouxe, né? O estadual tem isso, né? Tem. O estadual tem isso. Você termina o estadual bem, o time vai de um jeito para o Campeonato Brasileiro, às vezes até engana, né? Você acha que o time é suficiente e não é. E às vezes você termina mal e o time acaba virando, não sei. É o futebol no final das contas. Tem muito disso. Henrique, os clubes de Alagoas têm debatido muitas possibilidades, né, de SAF, né? E a federação vai proporcionar, além, claro, desse debate já iniciando hoje, que é o Fórum do Futebol Alagoano. Daqui a pouco, Felipe, começa às 2h30, não é isso? 2h30. E semana que vem uma audiência pública para poder tratar da SAF. Essa audiência pública foi uma iniciativa do deputado estadual Silvio Camelo. O que a federação pretende levar também para esse momento e o que fazer depois desse momento que será proporcionado na próxima segunda-feira, essa audiência pública? É exatamente isso. Eu ia deixar claro que isso foi a proposição do deputado Silvio. O deputado Silvio ligou com a iniciativa da gente falar um pouco sobre SAF. Acho que é um tema ainda bastante conhecido para todos, né? Não só para os clubes, mas até para o pessoal da imprensa. A gente às vezes tem muita dúvida também quanto a isso. Sim. Então acho que a proposição é pertinente e super válida, na verdade. Saber nunca é demais, né? A gente criar um debate, entender o que é que pode, o que é que não pode, o que é que funciona, o que é que não funciona. Então acho que vai ser muito baseado nisso. O Silvio, junto conosco, resolveu trazer algumas pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado do assunto, para a gente fazer contrapontos e deixar claro para todo mundo quais são as possibilidades, né?
Eu posso até estar errado, mas me parece um movimento sem volta nesse momento. Acho que muita coisa vai mudar ainda, acho que a legislação vai se adaptar a muita coisa ainda, mas acho que é um movimento sem volta. Acho que é um movimento que tem proporcionado coisas boas. E vamos tirar da frente só aqueles clubes que estavam desesperados por uma solução e chegou a salvação do problema, né? Esses acho que é um caso à parte, mas vamos levar na conta os outros que estão construindo e ter possibilidade de usar a legislação nova, esse formato de SAF, para se fortalecerem ainda mais. Fortaleza, por exemplo. Atlético Paranaense, Fortaleza, que estão criando modelos que são completamente diferentes do que os outros criaram, mas vão usar essa possibilidade para se fortalecerem, não para salvarem suas vidas, né? Exatamente. O Fortaleza tem esse modelo, né? A própria, digamos, é o próprio clube que administra a empresa, né? Uma turma do próprio clube, se foi feito uma espécie de movimento bem diferente do que foi feito, por exemplo, com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Botafogo, que eram clubes que estavam afundados em dívidas. Esse é um cenário que, assim, a gente vê hoje o próprio presidente do CSA falando abertamente sobre o assunto. O time é um time que deve, é um time que, inclusive, está em recuperação judicial. O senhor tem recebido esse feedback dos outros clubes do interior? A gente vê muita dificuldade, né? A gente sabe que é custoso você ter um clube de futebol, manter um clube de futebol. Pega exemplos aí de equipes que disputam a primeira divisão, mas que não podiam nem disputar no próprio estádio, porque não tinha grana para manter a sua estrutura. O senhor recebe, por exemplo, muito apelo nesse sentido e acredita? O senhor falou aqui, né? É um caminho sem volta, de fato. Mas percebe um certo senso de urgência dessa turma? Ainda não. Acho que muito por isso é super pertinente a proposição do deputado Silvio de fazer esse debate, para as equipes entenderem que isso não é um movimento que só pode ser feito pelo Vasco, pelo Cruzeiro, pelo Botafogo, né? É um movimento para aquele que tem um débito também usar o que a legislação tem de bom para poder se adequar, usar as preposições que tem lá de você fazer concentrar os débitos todos num lugar, pagar com a quantidade num período X de ano. Então, acho que isso vai servir muito para isso, né? Fora a CSA e CRB que estão falando sobre, talvez o ASA um pouquinho mais na frente, né? Mas eu acredito que isso serão ondas, né? Acho que vai ter as ondas, a primeira onda é comprar os times grandes, né? É verdade. O cara vem comprando tudo que é grande. A segunda onda vai ser, vamos começar a olhar para os caras da Série B aqui, vamos ver quem é que tem na Série B. Isso. A terceira onda vai ser, eu não tenho dinheiro para comprar a Série A e Série B, vou começar a olhar para os estaduais. Então, acho que isso vai ser muito dividido em ondas, vão ter vários movimentos aí ao longo dos anos. Eu acredito que o torcedor de Santa Cruz, por exemplo, Pernambuco, está doido por uma onda dessa. Eles estão trabalhando aí, né? Tem um monte de notícia, todo dia tem notícia nova que eles estão trabalhando. Isso é o caminho, né? Como o Felipe disse, nessa etapa não tem mais como pensar em retorno, né? Não tem como retroceder. E o que a gente sempre fala, né? Que o torcedor ele precisa tomar consciência que a SAF não quer dizer necessariamente a resolução de todos os problemas. Ela resolve um dos problemas. O clube não magicamente vira SAF, vou ganhar tudo. Não é assim não. Até porque vai chegar uma hora que os 20 clubes da primeira, segunda, terceira divisão todos vão ser SAF e alguns vão ter que ganhar, uns vão se classificar e outros vão cair. É verdade. A minha preocupação agora, Felipe, eu acredito que é a sua também, com as questões de estádios para o Campeonato Alagoano. Estamos em novembro, conversava com a Mara Almeida. Ela disse, Viderman, outubro praticamente passou, amanhã dia 20. E é verdade. Novembro já é o mês em que se considera importante porque existe marcação de conselho arbitral. Como é que a federação tem acompanhado essas questões de estádio? E necessariamente eu vou fazer essa pergunta para você em 2 estádios. Alfredo Lee, em Penedo, e o Rei Pelé, que o secretário de Infraestrutura, o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, disse que o Rei Pelé vai passar por mudanças, né? Vai passar por uma reforma em seu aspecto estrutural. Isso preocupa a federação? Como é que tem sido esses 2 estádios acompanhados aí para 2024, presidente? No estádio, de maneira geral, acho que a gente tem uma situação muito mais pacífica, pelo menos na primeira divisão, do que já foi outrora, né? Essa semana aí a gente começou a questão que a gente tem feito de uns anos para cá, de fazer as intervenções nos gramados de todo mundo ali, para ter um gramado numa condição mínima. Acho que a gente conseguiu atingir isso nos últimos anos. Ano passado a gente fez um levantamento luminotécnico em todo mundo para criar um padrão mínimo ali de iluminação. Boa. Eram 100 lucros no primeiro ano, vão ser 200 no segundo ano, para minimamente todo mundo ter 300, porque segundo especialistas, eu não sou especialista, mas com 300 é o mínimo do mínimo que você precisa para ter. Já achei essa palavra bonita, luminotécnico, né? Exato. É o mínimo do mínimo que você precisa para ter uma partida de futebol. Então, mas assim, a gente não tem mais aquela questão de não vai ter estádio ou coisa do tipo, né? Aproveito, teve alteração na legislação recente,
as portarias que tratam dos laudos foram alteradas e para estádios com capacidade de até 10 mil pessoas é muito mais fácil hoje do que foi. Estádios até 3 mil pessoas, você nem precisa mais de alguns laudos que anteriormente precisava. Então, acho que a gente não vai ter dificuldade quanto a isso. Alfredo Lee, recentemente foi feita uma reforma lá, trocado os alambrados, pintado, trocado o gramado. De fato, existe um gramado com condições aptas de receber uma partida de futebol. O grande ponto é a iluminação. Mas já existe resposta de todas as frentes lá, da prefeitura, através do prefeito Ronaldo, do Aerto, presidente do clube, que isso já está sendo tratado e que vai estar resolvido até o início da competição. E de fato eu acredito que vai estar. A cidade está muito empolgada, prefeito... Antes mesmo de ser prefeito, já era um cara que ia sempre lá defender o Penedense. Então... Carlinhos Maia tá chegando junto? Exato, então acredito que o negócio não tem como dar errado. Né? Tá cabeçudo. O Rei Pelé, também não acho que teremos problemas, né? O Rei Pelé, pelo que entendo, que converso com a turma do Estado, a reforma é estrutural, mas não vai mexer na estrutura estética do lado de fora, né? Entendo. Pelo que eu entendo, foi feito lá um levantamento há uns anos atrás de pontos que poderiam ter alguma dificuldade. Alguns foram feitas intervenções como aquelas escolas que a gente vê em alguns pontos lá. E outros poderiam ter problema na frente. Essa reforma é, primeiro, para substituir aquelas escolas e fazer de forma permanente e já corrigir tudo que tiver para frente. Então, o Rui falou que mesmo assim vai ser seccionado, né? Vai ser feito em partes ali, se tiver que ter interdições, serão interdições pequenas para não atrapalhar o uso do estádio, até porque não temos outro, né? É verdade. Não tivemos o Rei Pelé para usar, Aí não tem nenhum foi outro. um prejuízo grande nesse ano por conta da drenagem. Aconteceu? E naquele ano que aconteceu que a gente ficou sem o Rei Pelé? Sim, é complicado. Foi um grande desafio na sua gestão aquele ano que não teve o Rei Pelé. Porque você teve que determinar praças ali para poder realizar o campeonato. O campeonato não podia deixar de existir. O Felipe, antes de você ficar à vontade aí com o Henrique na última colocação, só falar um pouquinho sobre a questão dos gramados também para 2024. A Green Life, que é a empresa responsável nessa parceria com a federação, já tem proporcionado situações de melhorias em algumas praças. Como é que vai ser até o Campeonato Alagoano de 2024? Quais são os próximos estádios que serão concentradas essas forças para ter um tapete apropriado para a prática de um bom futebol? Falando em tapete, a gente vai ter algum tapetinho? Sintético, né? Já que o prefeito de Arapiraca falou isso, né? No Coraci, né? Também. Acho que não tem mais prazo para eles mudarem. Né? Tá em cima da bucha. Tá em cima da bucha. Mas assim, intervenção é a mesma, né? A turma já começou a rodar para fazer os levantamentos lá das intervenções que precisam ser feitas. O cenário ideal é arranca o gramado e faz um novo, né? Mas não existe esse cenário. Eu acho que a gente tem conseguido deixar os gramados a contento aí. Murici tem... A gente vê o gramado bonito, Cururipe, a gente vê o gramado melhorou bonito nos últimos anos. Melhorou. Fazer justiça aqui. Consegue se jogar futebol hoje minimamente. Né? Então, as intervenções serão nesse mesmo sentido aí. O gramado sintético é um negócio polêmico, né? Eu particularmente, eu gosto. Você facilita muito a questão de manutenção e etc, mas também concordo com quem fala que o jogo é outro, né? Jogar no gramado sintético é outro jogo. Eu sou, assim... Eu admiro a facilidade que é, mas eu não teria argumento. Eu nunca vi o gramado sintético, por exemplo, lá do Newton Santos, do Allianz Parque e também da Arena da Baixada, né? Pois é, que são diferentes do que a gente joga, que fica cheio de borracha no pé, que a esposa abomina, né? Já tive o prazer de ver, mas e é diferente da grama normal. Diferente, sem sombra de dúvidas. É diferente, né? Sem sombra de dúvidas é diferente. Muito bem, Felipe, gostaria de te agradecer pela participação, né, nesse primeiro momento aqui do Canal Esportes. Deixar aí você à vontade para fazer o convite para os nossos telespectadores, para poder participar do Fórum Alagoano, né? Começa hoje, passando informações, onde será realizado, né? Me passaram que é às 2h30 no estádio Rei Pelé, a abertura, e essa audiência na próxima segunda-feira. Você sabe que as portas da TV Mar, e sempre onde esses amigos aqui estão, o Henrique, Viderlan, você sabe muito bem que tem portas abertas para poder divulgar os assuntos da Federação Alagoana de Futebol pela melhoria das coisas no futebol de Alagoas. E mais uma vez te parabenizo pela visão. Você é um jovem que assumiu a Federação Alagoana de Futebol e já trouxe muitas melhorias. Se você botar no papel, se é que já não colocou, as melhorias e os avanços que o futebol de Alagoas tem vivido com a sua gestão, em relação a outras gestões, sem querer falar do que foi feito no futebol de Alagoas, os nossos frutos hoje são frutos assim muito colocados, expostos na mesa para as pessoas realmente do futebol de Alagoas e para aqueles que amam o esporte. Então, parabéns pelo seu trabalho, portas abertas sempre para você. Faço o convite agora para a galera. Eu que agradeço, primeiro pela amizade e pelo espaço. A gente está falando um pouquinho de futebol aqui. Seja a imprensa são um vetor importantíssimo para tudo isso, né? Só acontece o futebol, só acontece o esporte de maneira geral. Talvez o futebol seja tão diferente dos outros porque tem uma cobertura da imprensa muito maior do que os outros, com certeza. Mas só acontece por conta da participação de vocês.
E é isso. Hoje, 2h30 no Repelé, a gente começa a debater, vamos juntar lá clubes, imprensa de maneira geral, para poder falar sobre futebol, escutar o que todo mundo pensa, juntar ideias e tomar decisões no momento posterior. E segunda-feira, a audiência pública aberta para todo mundo, né? Então, quem tiver curiosidade para entender um pouquinho mais sobre SAF, para escutar o que todo mundo tem para falar, de propor alguma coisa, acho que o espaço ideal vai estar aberto para todo mundo lá na Assembleia Legislativa. É isso aí. Ô, presidente, antes de terminar, a gente tem novidade quem vai ser a oficial do ano que vem? Transmissão? Name rights do campeonato? Não, até agora não. Até agora estamos falando com todo mundo aí. Né? Quem é bom de falar é a gente, viu? A gente fala com todo mundo. Até chegar numa decisão. Tamo aí. Vamos nessa. Um abraço, Felipe, para você, tá certo? Nós vamos a um rápido intervalo, lembrando que esse material ficará disponível também no canal da TV Mar no YouTube. Tenho certeza também que o portal da Gazeta Web, retransmitido nesse exato momento a nossa programação, dessa passagem do Felipe Feijó no programa de hoje ao lado do Henrique Pereira. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco tênis de mesa será assunto aqui no Canal Esportes com Flávio Seixas, ele que é presidente da Federação Alagoana de Tênis de Mesa, atleta também, vai trazer muitas novidades e outros eventos previstos já para esse final de semana. Voltamos já.